Bom dia, sentinelas na oração. Que a graça e a bondade de Jesus seja com cada uma de vocês nessa sexta-feira. Vamos dar continuidade a essa campanha maravilhosa e abençoada, falando sobre as mulheres da Bíblia que, em algum momento das suas vidas, ressignificaram. E, assim como as mulheres da Bíblia, eu também, em algum momento da minha vida, ressignifiquei. Em algum momento, não, em alguns momentos da minha vida, eu ressignifiquei. Hoje, nós vamos falar sobre Ana. Ana, ela está descrita em 1 Samuel, capítulo 1, do 9 ao 18, que descreve a oração de Ana, mãe de Samuel, no templo de Siló. Ana era uma mulher estéril que havia sido casada com Eucana. Eucana era um homem da tribo de Efraim. Embora Eucana tivesse outra esposa, Penina, que tinha filhos, Ana não tinha filhos. Isso era uma grande fonte de tristeza e humilhação para Ana. Ana era uma mulher triste e humilhada porque ela não tinha filhos. Porque naquele tempo era crucial que a mulher tivesse filhos. Era imprescindível que a mulher fosse mãe, porque ela ia prorrogar a sua geração. E Ana não tinha, porque ela tinha sua madre fechada. Ana era estéril. E além de ser estéril, naquele tempo o homem poderia ter mais que uma mulher. E Eucana tinha Penina, que era uma mulher frutífera. Ela tinha filhos. E Ana era extremamente triste por isso, porque também Penina era a pedrinha do sapato de Ana. Penina fazia chacota. Penina fazia birra com Ana. E embora Ana fosse a mulher que Eucana amava mais, porque a Bíblia descreve que Eucana, todas as vezes que eles subiam para adorar o Senhor anualmente, ele dava uma porção dobrada para Ana, não por misericórdia, mas ele dava essa porção dobrada porque ele a amava mais. Mas Ana não conseguia enxergar, e isso não era suficiente para ela, porque Ana queria gerar, né? Ana queria ser frutífera. E isso trazia para ela muita tristeza e amargura. Mas como eles subiam anualmente, num ano que eles subiram para ofertar ao Senhor, para adorar ao Senhor, Ana teve uma atitude diferente. Ana não subiu como todos os anos anteriores. Ana subiu num posicionamento diferente. E Ana foi ao templo de Siló para orar e fazer um voto com Deus. Ela prometeu que se Deus desse um filho a ela, dedicaria ao serviço de Deus. Ana orou com tanta intensidade e emoção que o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Ana, neste ano que ela subiu com a sua família, com Eucana, para adorar ao Senhor, ela subiu em um posicionamento diferente. Ela subiu não como aquela mulher humilhada, não como aquela mulher vazia, mas ela subiu como filha de Deus, disposta a se derramar na presença dele, disposta a falar ao Senhor tudo o que ela estava sentindo. Ana estava tão ligada ao Senhor, tão conectada ao Senhor, que quando o profeta Eli viu ela conversando, orando ao Senhor, ele achou que ela estava bêbada, porque ela não falava, só balbuciava, assim a Bíblia nos ensina. E, e ela falou para ele que não estava bêbada, que ela estava ali se derramando na presença do Senhor, que ela estava falando com o Senhor. Houve uma diferença quando nesse ano que Ana subiu para adorar ao Senhor. E, no entanto, Deus ouviu a oração de Ana e respondeu à sua súplica. Ana concebeu e deu à luz a um filho, e ele se chamou Samuel, que significa ouvido por Deus. Olha que coisa linda, irmãs, ouvido por Deus. Deus ouviu a oração verdadeira, a oração de quebrantamento de Ana, e deu Samuel a ela. E Ana, ela cumpriu a sua promessa e dedicou Samuel ao serviço de Deus, entregando-o
entregou ele ao sacerdote Eli, para que ali fosse criado no templo. Irmãs, olha que força dessa mulher, que ressignificação, porque para ressignificar, você tem que ser forte, você tem que ser decidida, você tem que ter um propósito. E ela ressignificou, ela orou, ela gerou, ela teve esse Samuel 9 meses no seu ventre. Ela amamentou essa criança. E quando essa criança não amamentava mais, não precisava mais do leite materno, ela foi e cumpriu a sua promessa. Ela entregou ao profeta Eli para que Samuel servisse ao templo, para que Samuel não servisse só ao templo, para que Samuel se dedicasse ao Senhor. A oração de Ana é a resposta de Deus. Ressignificar a vida de Ana. Deus ressignificou a vida de Ana de várias maneiras. Ana passou de ser uma mulher estéril e humilhada para ser uma mãe e uma mulher de fé. Ana, de uma mulher estéril, humilhada, chacoteada por Penina, ela passou a ser uma mãe e uma mulher de fé. Ana se levantou. A oração de Ana mostrou que Deus ouve a resposta e as súplicas do seu povo. Ana mostrou que Deus, quando nós nos entregamos de todo o coração, oramos a Ele, quando nós nos entregamos num propósito, Ele ouve a nossa oração. A dedicação de Samuel ao serviço de Deus mostrou que Ana estava disposta a entregar a seu filho a Deus e confiar no seu plano. Ana entregou o seu filho e Deus o abençoou. Samuel foi um grande profeta, mas ele foi um grande profeta porque ele teve uma mãe que ressignificou, uma mãe que não teve medo, uma mãe que confiou no Senhor. E ressignificar significa muitas das vezes nós temos forças de confiar que algo vai mudar. E Ana ressignificou na vida dela, realmente, de uma mulher estéril, de uma mulher que só chorava, ela se tornou uma mulher forte. Ela se tornou mãe e ela se tornou mãe de um profeta. Ela se tornou mãe de um homem que é lembrado por nós, que fez muitas coisas no seu tempo. E essa história de Ana me lembra um período da minha vida não muito distante, em que eu passei por um processo muito difícil na minha igreja. Eu fui humilhada, fui chacoteada, não porque eu também fosse uma pessoa inocente, não, eu errei, mas eu me tornei como Ana, sabe? Uma mulher triste, uma mulher infrutífera, uma mulher que só murmurava porque eu tinha errado o alvo e por ter errado o alvo, eu passei por muitas chacotas, eu passei por humilhação, eu fui tirada dos meus ministérios, eu fui para o banco, eu fui realmente descreditada e eu fiquei por um tempo meio amarga, por um tempo muito chorosa. Quando eu ia à adoração, como Ana subia anualmente, mas o nosso tempo hoje em dia, nós vamos semanalmente, né? Eu ia com amargura na alma, eu ia triste, e eu tinha uma penina na minha vida que ficava me chacoteando dentro da igreja. Eu tive essa penina na minha vida. Então, mesmo eu tendo um Deus poderoso, porque aqui eu tiro que Eucana é como se fosse Deus nas nossas vidas, né? Aquele que nos ama, que está conosco, que nos dá uma porção abençoada, mas eu não consegui enxergar essa porção do Senhor. Eu só consegui enxergar que eu era humilhada, que eu não era frutífera, que eu realmente era a escória, né, da igreja. Mas um dia eu também fui semanalmente à adoração e fui de uma forma diferente ao Senhor. Eu fui ali e orei ao Senhor.
e clamei ao Senhor e me entreguei realmente na presença do Senhor. E fiz com o Senhor um propósito, um voto, que realmente eu mudaria a minha vida, que eu não sentaria mais em mesas erradas, que se o Senhor me restaurasse, me levantasse, eu seria uma mulher de fé, eu seria uma mulher que não estaria orando, olhando para os lados, mas sim olhando somente para o alvo, que era o Senhor, fazendo a boa parte. E o Senhor me ouviu, como ele ouviu a Ana. Passei pelo processo ainda de um ano, irmãs, de muita chacota, e digo que ainda passo por ele. Mas hoje o Senhor está comigo. O Senhor me deu o meu Samuel. Não é um Samuel físico, não é um Samuel criança, mas Deus me deu o meu Samuel, porque o Senhor me levantou, o Senhor me tratou, o Senhor me restaurou. E hoje, para a glória de Deus, eu falo que o Senhor me inseriu novamente ao meu chamado e eu tenho feito de uma forma diferente. Eu ressignifiquei, eu mudei a minha rota, eu mudei a minha história, eu mudei a minha forma de vida. Eu mudei porque eu quis? Não. Porque eu quis também, mas porque eu tive um Deus poderoso sobre a minha vida, que acreditou quando eu me dediquei, quando eu me joguei na presença dele, e eu falei: Senhor, desta forma eu não quero mais. Eu não quero ser humilhada. Eu não quero ser estéril, eu quero ser uma mulher frutífera na tua casa, aonde eu for. Não só na tua casa, mas aonde eu for, eu quero ser uma mulher frutífera. E eu tenho colhido os frutos, assim como Ana, de ser uma mulher frutífera, de poder, em nome de Jesus, ter o meu Samuel, que é a minha vida dedicada ao Senhor. Essa área da minha vida foi ressignificada de uma mulher que muitos na igreja falaram, pensavam: "Morreu, acabou, não vai produzir mais, tá estéril", que a minha penina que eu tive do meu lado olhava e falava: "Consegui o propósito que eu quis". O Senhor falou: "Não, eu sou o Deus dela", como ele é o Deus de todos, mas o Senhor ouve aqueles que o clama e me levantou. E hoje, para a glória de Deus, eu posso, em nome de Jesus, ter o meu Samuel, que é a minha vida, indo e produzindo e falando da palavra do Senhor e sendo usada neste tempo. Então eu queria deixar aqui esse testemunho de ressignificação da minha vida e dizer que todas nós somos capazes de ressignificar, como Ana ressignificou. Ana acreditou, Ana confiou no Senhor. Ana se jogou na presença do Senhor e o Senhor a abençoou tremendamente. Ana, depois de Samuel, Ana ainda teve mais 5 filhos. Olha que bênção! O Senhor realmente abriu a madre de Ana, o Senhor realmente fez de Ana mãe de filhos e Ana até hoje ela é lembrada como nós estamos falando dela aqui. Ana é lembrada pela essa ação de se entregar ao Senhor, e Ana é lembrada pelo seu filho Samuel. E nós vemos falar de Penina? Não. Então nós devemos ressignificar, nós devemos acreditar que o Senhor faz na nossa vida muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Basta apenas nós confiarmos e entregarmos as nossas vidas e ressignificar nele. Bom dia, sentinelas, que Deus abençoe. Deixo aqui esse pequeno estudo e espero esse pequeno devocional. Espero que Deus possa falar com alguma de vocês em nome de Jesus.